especial para orarmos pela eleição da nossa cidade, orar por nossa cidade, né? E orar ao Senhor, pedir a bênção dele sobre as eleições do dia de hoje, para que Deus guie todas as coisas, que Deus oriente todas as coisas. Então, ao final desse culto, nós vamos dedicar um momento para orarmos. Mas eu gostaria de, nessa manhã, fazer uma meditação a respeito do maravilhoso poder de Deus com você. Eu queria falar sobre isso contigo, baseado no texto de Lucas 14, de 16 a 22. Eu vou ler, na verdade, o trecho de uma parábola, não a parábola toda, mas um trecho específico por onde a gente pode partir aqui o nosso pensamento sobre esse maravilhoso poder de Deus que atua em nosso favor. Lucas 14, de 16 a 22. Diz assim o texto: Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas e aos becos da cidade, e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: o que o Senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. Interessante, não é? Esse trecho dessa parábola. Interessante, e eu queria focar nessa ideia de que ainda há lugar, por causa desse Deus maravilhoso e esse poder maravilhoso que Ele tem. Como as suas fronteiras são alargadas, como o seu espaço é grande. Eu fiquei pensando assim, imagina, por exemplo, uma criança brincando num parque, quando acidentalmente está brincando com a sua bola, e aí acidentalmente a sua bola cai lá numa vala, bem funda e muito perigosa, muito escorregadia. E aí então a criança vê o pai dela se aproximando e descendo até aquele buraco, que para aquela criança, né, se ele caísse, jamais sairia de lá sozinho. E aí o seu pai desce ali com toda a sua força, pega a sua bola e aí retorna à superfície, né? São e salvo com aquela bola. Ele é um herói, né? E aí eu pensei numa outra cena também. Imagina uma criança caminhando pela rua e aí de repente um cão feroz da vizinhança escapa da corrente, né? Escapa pelo portão e vem correndo e rosnando, né? E até babando na direção daquela criança. E aí o pai pula na frente, se agiganta na frente do seu filho. Ele pega o filho no colo com uma mão e com a outra ele pega o primeiro pedaço de pau que ele vê. E aí com aquele instrumento na sua mão, ele afasta aquele animal feroz que, se pegasse o filho dele, certamente ia estraçalhar aquela criança. Desculpe se meus exemplos estão um pouco simplórios, um pouco toscos demais, mas eu acho que é dessa forma que a gente pode enxergar um pouco a onipotência do nosso Deus Pai Celestial, que atua em nosso favor o tempo todo. Eu acho que essa é a beleza do nosso Deus, sabe? Deus é todo poderoso e Ele dispõe todo esse poder em nosso favor. Isso é maravilhoso a gente pensar. Deus, Ele não é como as divindades de algumas outras religiões, que ficam apenas mostrando o seu grande poder para aterrorizar os seus seguidores, ou esperar deles uma centena de sacrifícios, mas Ele é um Deus que usa de todo o seu poder para nos ajudar nas nossas aflições. É interessante isso, não é? Acolher a gente nos seus braços, quando a gente está atravessando um momento difícil, um momento de perigo, como um bondoso pai faz. Você já parou para pensar que, quando nós éramos crianças, os nossos pais olhavam para nós e nós estávamos com um problema que para nós era gravíssimo, como uma bola que furou, como um brinquedo que quebrou, como um passeio que a gente não conseguiu ir. Para a gente isso era gravíssimo, e os nossos pais ali nos ajudavam, nos aconselhavam, nos consolavam no nosso choro, naquele momento, porque eles entendiam que, apesar do nosso problema, no ponto de vista deles, ser tão pequeno, mas Ele estava preocupado com a nossa situação ali naquele momento. E quando a gente era adolescente, que a gente enfrentou as crises da adolescência, e aí os nossos pais certamente olhavam para nós, como nós pais olhamos para os nossos filhos hoje, e pensamos assim: eu já passei por isso, isso é da idade,
né? E a gente leva aquilo com toda seriedade, porque nós temos empatia com a dificuldade do nosso filho na sua faixa etária. E quando os nossos filhos são jovens, não é que eles estão também enfrentando as lutas da juventude. Talvez um namoro, ou a escolha de uma profissão, as preparações de um casamento, decisões importantes da vida. E aí você que já é mais velho que ele, pelo menos talvez uns 15 ou 20 anos, uns 20 anos pelo menos, e aí você então ali conversando com ele, você pode ajudá-lo na sua experiência de vida. Eu acho que Deus trabalha com a gente dessa maneira também, gente. Eu acho que Deus, Ele é tão poderoso, tão maravilhoso, sustentador e criador do universo, mas Deus, me desculpem a palavra que eu vou usar aqui, não é a palavra mais adequada, tá bom? Deus se apequena para que Ele possa olhar o nosso sofrimento, a nossa luta, o emprego que perdemos, a dor de cabeça que a gente está enfrentando, a gripe forte que você está passando, o câncer que talvez você esteja enfrentando, o desemprego, a desilusão amorosa, não é? As lutas com as tentações, enfim, Deus está trabalhando em cada uma das nossas dificuldades. Aquele Deus Todo-Poderoso está trabalhando em cada uma das nossas dificuldades. Interessante a gente pensar sobre isso. Interessante que o texto que a gente leu, ele é uma parábola de Jesus, não é? Como eu disse. E nessa parábola ele conta que um homem rico e poderoso, que aqui representa o próprio Deus, ele deu um banquete na sua casa e mandou chamar os seus servos para participar, que aqui seriam os judeus, para quem Jesus em primeira mão veio, né? E esses homens todos que ele mandou convidar, deram desculpas e não vieram para o banquete. Aí aquele senhor da parábola ficou indignado com a postura dos convidados e disse para o seu servo ir para a rua e chamar todo tipo de gente, até mesmo os párias da sociedade. E aqui eles representam todos os povos da terra, especialmente os rejeitados pela sociedade, não é? Naquele caso especificamente os judeus. E aí ele trouxe muita gente para o banquete, abriu as portas, escancarou as portas e entrou muita gente. Agora veja o detalhe, mesmo assim ainda havia muito lugar. A gente não continuou lendo a parábola, né? Porque esse não é o nosso enfoque, mas na parábola ele diz, sai e agora chama mais gente, porque aqui continua cabendo muita gente, porque aquele homem era tão rico e poderoso, que sempre haveria lugar ao redor da sua mesa. Então essa história ensina, dentre outras coisas para a gente, que sempre há espaço na mesa do nosso Senhor, porque Ele é o dono de todo o poder. Então, nessa reflexão, eu queria convidar você a pensar sobre esse Deus Todo-Poderoso, esse Deus onipotente que atua no mundo por meio do seu Filho Jesus, atua na igreja e atua na minha vida e atua na sua vida também. Amém? Então, a primeira coisa que eu queria falar para você é de que Deus é o Criador e Deus é o sustentador de todo o universo. Então, em primeiro lugar, a gente vê o poder de Deus manifesto na sua criação. É Deus que dá início a todas as coisas. A história do universo começa em Deus. É importante a gente pensar que já as primeiras palavras da Bíblia iniciam apresentando o próprio Deus. A história de tudo começa em Deus, com Deus, na pessoa de Deus. É Ele que faz todas as coisas, né? O seu poder já começa sendo demonstrado nas primeiras palavras da Bíblia. É o que você pode ler, olha lá, Gênesis capítulo 1, versículos 1 e 2. No princípio criou Deus os céus e a terra. É interessante que Deus é apresentado já logo de primeiro plano. Quando você abre a sua Bíblia, na primeira página, a primeira pessoa, o personagem que aparece é Deus. No princípio criou Deus os céus e a terra. E aí ele vai contar como estavam as coisas para a gente ver logo de cara o tamanho do poder desse Deus. A terra era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Nós não entendemos isso. Essa confusão, no que a gente poderia chamar, na pequenez da nossa mente, de espaço, e as águas se moviam, e o Espírito de Deus se movia no meio dessas águas. Não me pergunte como é isso, a gente não sabe explicar isso. Mas o que a gente sabe é que há um caos. Então, de acordo com o texto, tudo era sem forma, tudo era vazio, tudo era escuro, não existia nada além das águas que Deus já havia criado, né? E do próprio Deus. Então, de repente, Deus faz surgir luz e aí começa a criar todas as coisas, e aí Ele dá uma atenção especial à terra, onde Ele faria a sua história com os homens. Então, é importante a gente pensar sobre isso.
que no meio de um grande universo, Deus se preocupou com um planeta, porque esse planeta, ele teria pessoas que seriam exatamente o plano principal do seu grande projeto. Então Deus cria todas as coisas e enche de vida, enche de beleza e enche de propósito. Tudo que existe tem um propósito. As plantas, os animais, os insetos, né? A gente às vezes fala assim, né? O pernilongo, né? Só atrapalha a gente. Tudo tem um propósito. Essas moscas que ficam voando, né? Tudo tem um propósito. E é maravilhoso a gente saber que Deus concentrou uma parte especial do seu poder para o nosso planeta e tudo que cerca esse sistema para que ele possa nos fazer viver aqui em segurança. A gente não pensa nessas coisas muito, né? Mas o ar que respiramos, a fotossíntese, não é? A gente não pensa nessas coisas. Por exemplo, a gravidade, né? A lei da gravidade. Esse planeta que a gente está plantado nele, ele é redondo. Eu não sei se a gente está na parte de baixo, na parte de cima, não sei. Não sei se a gente está de cabeça para baixo ou não, mas eu não me sinto de cabeça para baixo, acho que você também não. Deus controla todas as coisas de uma forma extraordinária. O planeta está parado no ar, ele se movimenta, não é claro, mas ele está num lugar determinado. Tudo sob o controle de Deus. Interessante que lá em Salmos, a gente lê sobre isso por meio de uma poesia maravilhosa, lá no Salmo 24, versículos 1 e 2. Olha que bacana, ele diz: do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nele vivem, pois foi ele quem fundou-a sobre os mares e fundou-a sobre as águas. Olha que bacana como esse versículo combina com Gênesis 1, versículo 2, né? Ele combina, porque ele diz que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e aqui ele está dizendo isso. Ele fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre as águas. Isso é maravilhoso. Veja como Deus é o arquiteto, o engenheiro de tudo isso, como ele fez tudo de maneira perfeita e maravilhosa, a fim de que eu e você pudéssemos estar aqui hoje vivendo salvos, são e salvos neste planeta, com tudo que ele pode nos oferecer. E a gente pode brincar aqui com o nosso pensamento, né? Quando a gente olha para a praia, por exemplo, né? Eu acho muito bonito ter uma música infantil que fala que Deus fez a praia para eu brincar. E é mesmo, não é? A gente vai à praia, as crianças se divertem, muito mais até do que nós, às vezes, né? Correm pela praia, se divertem. É muito legal ir à praia, mas quando você tem um filho para levar à praia, é mais divertido ainda. Porque você curte ele brincando com a areia, pulando as ondas. Já parou para pensar? Deus fez isso porque Deus pensou nas crianças brincando com a areia da praia. Então isso é maravilhoso, a gente pensar no poder do nosso Deus, que olha para nós nos mínimos detalhes e se preocupa conosco, inclusive com a nossa alegria. Então Deus, no seu imenso poder, encheu o mundo com tudo de que a gente precisa para nos dar essa vida abundante, essa vida eterna, porque esse era o propósito inicial de Deus, não é? Através desse maravilhoso amor por nós, para que aqui a nossa vida tivesse sentido e propósito. Graças a Deus por isso. Então essa é a primeira coisa que eu queria pensar com você sobre esse poder do nosso Deus. A outra coisa que eu gostaria de falar sobre o poder de Deus é de que o poder de Deus está em Cristo Jesus. Então, quando nós conhecemos a Jesus, a gente vê também que a plenitude do poder de Deus habita nele. O que é a plenitude, né? A plenitude é o todo. É a integralidade, não há espaços onde o poder de Deus não possa preencher por meio da pessoa do seu Filho Jesus. Então a Bíblia afirma que Ele e o Pai são um, por diversos textos. A gente lê, por exemplo, num texto de Colossenses capítulo 1, versículos 19 e 20, assim, olha: pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Esse versículo é belíssimo, né? Esses dois versículos, porque ele mostra de uma maneira simples, direta, objetiva, esse conjunto da ação de Deus e a reconciliação que nós recebemos por meio de Jesus Cristo no plano perfeito arquitetado por Deus, para que eu e você pudéssemos ser alcançados. E a reconciliação, ela atinge todos os níveis da vida. Então, quando você pensa na sua salvação, quando você pensa nas suas batalhas diárias, quando você pensa no enfrentamento, quando você pensa na evangelização,
individual ou na evangelização do mundo, não é? Quando a gente olha para as circunstâncias da vida, em todas essas coisas, a reconciliação está em Jesus Cristo e ela é perfeita, ali ela se faz, né? Estabelece a paz pelo sangue derramado na cruz, o símbolo daquilo que fizemos agora há pouco na ceia. E o outro texto, no mesmo Colossenses ali, olha, versículos 9 e 10, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Olha que belíssimo isso, né? Em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, a pessoa de Jesus, o Deus que se fez homem, que continua sendo Deus habitando na terra. Muitos líderes religiosos, eles surgiram ao longo da história, mas nenhum deles encarnou Deus, nenhum deles, como fez Jesus. Buda foi um líder religioso, mas ele não encarnou as suas divindades, não é? Maomé foi um líder religioso, mas ele não encarnou divindades, ou alguma divindade. Mas Deus se fez homem na pessoa de Jesus, o seu Filho. Então em Jesus, toda a vontade de Deus se cumpriu. O plano perfeito para a salvação de cada um de nós. Essa missão salvadora de Jesus depois foi consumada na cruz do Calvário e completada na ressurreição de Jesus. Então o poder de Deus se manifestou em todos os momentos e Jesus, como Deus que era, foi perfeito em absolutamente tudo. Jamais pecou, jamais errou, cumpriu o seu propósito e por causa disso esse trabalho perfeito, essa harmonia da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que trabalharam para que eu e você hoje pudéssemos ter a salvação. O A.W. Tozer, não é? O Tozer, que é um teólogo, ele escreveu que só por ser todo-poderoso, o Deus todo-poderoso não precisa de apoio. Deus faz todas as coisas. Deus é perfeito naquilo que Ele faz. Mas é impressionante a gente pensar como esse Deus cheio de poder esvaziou-se uma única vez na pessoa do seu Filho Jesus, para que se tornasse pobre e humilde e sentisse toda a dor que um homem pode sentir. Foi exatamente o texto que a Gladys leu aqui ao início dos momentos das canções, que Ele mesmo sendo Deus, esvaziou-se a si mesmo e tomou forma de homem. E enfrentou todo o sofrimento que um homem poderia passar. Ele não é um líder mundial que fica sentado numa sala apenas dando ordens. Deus não é um controlador que aperta botões. Deus não é alguém que nos movimenta como se fôssemos as suas marionetes. Deus não é isso. Deus, Ele sente a dor humana de uma maneira tão tremenda que Ele se faz homem para servir de exemplo e viver todo o sofrimento, toda a dor que um homem viveu. Mas Ele não apenas se faz homem, Ele se faz um homem pobre. Isso é impressionante, não é? Ele poderia ter chegado com toda a sua glória. E a gente também ia crer nele, não é? Por tudo que Ele é. Mas Ele quis dar o exemplo máximo. E Ele se fez humilde. Acho que Deus faz isso porque a gente é soberbo demais, né? Com Deus tendo sido um homem humilde. Imagina se Ele tivesse nascido num trono, né? Então Deus se faz um homem pobre, vive no meio de pobres, tem roupa de pobre, tem cara de pobre, não é? Tem sandália de pobre. Então esse é Jesus, e vive no meio da multidão, e entra na casa dos piores, e conversa com as prostitutas, com as mulheres em público, quebra culturas, fala com estrangeiros. Jesus sai arrebentando com todos os paradigmas de uma sociedade religiosa hipócrita. Então Jesus muda tudo isso e nos dá por meio disso o seu exemplo. É o modelo máximo quando Ele morre na cruz do Calvário. É assim, você passa por todo esse sofrimento e ainda termina morrendo injustamente. Isso está certo? Bom, do meu ponto de vista e do seu talvez não estaria. Só que a justiça de Deus não anda pelo mesmo caminho que anda a minha e a sua justiça. A justiça de Deus está relacionada ao tamanho do seu reino, à amplitude, o alcance, a busca do seu reino. Então, quando Jesus faz isso, Ele faz isso para nos mostrar o maior exemplo de amor que alguém poderia ter, esse amor abnegado, ao ponto de entregar a sua vida, para que pessoas como eu e você, que, vamos combinar, nem merecíamos, agora possamos ter a salvação no Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus por isso. Então é assim que Deus manifesta o seu poder, tornando-se um homem simples. O poder de Deus é tão grande que Ele tem poder, inclusive, para
esvaziar-se e tornar-se um homem simples no meio das pessoas. Extraordinário isso, não é? Mas ainda assim nós víamos nele um Deus com uma obra redentora gigantesca, um plano perfeito para cumprir o grande propósito e estabelecer esse plano da salvação para toda a humanidade perdida. Graças a Deus por isso, porque agora nós podemos ter vida. E a terceira e última coisa que eu gostaria de falar é que o poder de Deus nos dá vida. E agora é uma coisa muito pessoal, voltada à igreja e a cada pessoa individualmente. Então esse grande poder de Deus é dado a nós, os seus filhos. Além de Deus usar o seu poder para construir todo esse universo extraordinário, além de Deus derramar todo o seu poder sobre o seu Filho Jesus e o enviar ao mundo para viver como viveu, morrer como morreu e ressuscitar ao final, agora Ele também dá o seu poder para mim e para você, para que a gente também possa desfrutar desse poder. Então, que coisa impressionante é o fato de Deus partilhar o seu poder conosco. Nós agimos por meio do poder de Deus. Aquilo que nós fazemos, o que estamos fazendo juntos aqui agora, é a manifestação do poder de Deus. Então isso é extraordinário. Há um texto belíssimo em Efésios capítulo 1, versículos 22 e 23, que diz assim: Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou como cabeça, ele está se referindo a Jesus, como cabeça de todas as coisas, para onde? Para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Essa outorga, isso me lembra, por exemplo, lá na grande comissão, né, quando Jesus está pertinho de ir para o céu e não voltar mais, e aí ele diz assim: é-me dado todo o poder no céu e na terra. E aí ele fala assim: portanto eu digo a vocês, né, vão pelo mundo e falem do evangelho, né, preguem a todas as pessoas, ensinem, batizem, né, ele vai dizer isso. Mas o que me chama a atenção no texto é ele diz assim: eu recebi o poder. Então agora eu digo a vocês, vão e façam. Jesus está outorgando do seu poder para que a gente pudesse também atuar por meio do seu poder. Isso é extraordinário, né? Jesus é o nosso advogado, depois João vai falar sobre isso nas suas cartas, e essa comparação é interessante. Como advogados, nós recebemos uma outorga, que nós chamamos de procuração de um cliente. Então quando eu advogava, né, hoje eu não tenho advogado mais, mas quando eu advogava para um cliente que de repente tinha muitas coisas. Talvez o seu direito era um grande bem, uma propriedade. Talvez o seu direito era uma coisa de milhões de reais. E aí ele me dava uma outorga para que eu advogasse. Veja que interessante. Eu estou trabalhando no poder de uma outra pessoa, para o poder de uma outra pessoa. Então as coisas são dele, o direito é dele, o lucro, o resultado final, a indenização é toda dele. Eu estou trabalhando para ele. Ele me outorga a fazer esse trabalho. Então Jesus faz algo parecido com a gente, não é? Ele recebeu o poder de Deus e agora Jesus transfere, ele dá deste poder para que eu e você possamos exercê-lo também. E o que é bacana, e talvez muitas pessoas ainda não entenderam isso, é de que o poder continua sendo dele. Então não há glória em nós. Então, se essa igreja aqui se tornar uma igreja de multidões, não existe glória nenhuma em mim, mas não precisa. Se essa igreja aqui começar nós tivermos grandes frutos, coisas extraordinárias que acontecerem aqui, então não é meu, não é seu. A glória é do Senhor, tudo pertence a Ele. Isso é maravilhoso, porque isso tira um peso de cima de nós. Nós, com poder, temos um problema muito sério, né? Quanto mais poder, parece que mais nós nos afundamos. Mas se nós conseguimos entender isso, o poder é do nosso Deus. Tudo que a gente faz aqui é submisso ao que Ele faz. Tudo que acontece na vida, e aqui especificamente no texto, na igreja, é Deus, é de Deus. Porque o texto diz que Ele colocou todas as coisas debaixo dos seus pés e designou Jesus como cabeça de todas as coisas para a igreja. Todas as coisas são dele. Nós somos aqui humildes e devemos ser humildes servos apenas e cumprir o propósito para o qual o Senhor tem nos chamado. Toda a glória pertence a Ele. Então Paulo aqui, ele não estava escrevendo sobre encher um auditório de pessoas, mas de pessoas cheias do Espírito Santo de Deus, para que elas pudessem representar Jesus diante de um mundo perdido e sem esperança. Como eu posso transmitir algo que eu não tenho? Como que eu posso transmitir o poder de Deus às pessoas se eu não tiver deste poder?
Eu só posso dar o que eu tenho. Então eu recebi a outorga de Deus desse poder, para que agora eu transmita. A vida de Cristo que está em mim deve ser partilhada às outras pessoas. Falando de outra maneira, as pessoas precisam ver Cristo em mim, para que elas possam acreditar em Jesus também. Então, enquanto mais nós entendermos isso, quanto mais nós tivermos do poder e buscarmos do poder de Deus na nossa vida, maior alcance terá o Evangelho sobre a vida das pessoas. Então, a gente precisa pensar sobre isso. A gente precisa orar a esse respeito. Então, quando a gente achar assim, né? Não vai dar. Eu não tenho capacidade. Eu não sei falar. Eu não sei orar. Então, a gente tem que parar com essa fala e dizer assim, não. Pelo poder de Deus que Ele me deu, pelo poder que foi outorgado a mim, então eu posso sim, eu posso falar do seu nome, eu posso divulgar, eu posso usar aquilo que Ele tem me dado, dentro das minhas limitações, dentro daquilo que eu sou, para fazer algo, e Deus vai usar você. Então acredite nisso, tenha confiança nisso, que Deus vai abençoar a sua vida tremendamente. Então nós não estamos aqui para sermos famosos, não é para isso que a gente está aqui. Fama é um negócio perigosíssimo, não é? Então, a gente não está aqui para ser famoso. É impossível não pensar nisso. Uma vez eu fui num evento, tinha um pastor muito famoso lá. E quando ele chegou, quando ele entrou, todo mundo ficou em pé, o pessoal começou a aplaudir, aquele movimento, as pessoas olhando. Eu falei, meu Deus do céu, Deus me livre de uma coisa como essa. Eu, me conhecendo, seria a minha derrota. Eu ia para o buraco se eu entrasse numa situação, chegasse num nível desse. Isso seria a pior coisa que me aconteceria, não é? Então Deus conhece o meu coração, então é melhor deixar as coisas como estão mesmo, não é? Então, nós não estamos aqui para sermos famosos, nós estamos aqui para cumprir o propósito para o qual Deus tem nos chamado. É para isso que estamos aqui. Olha que bacana o texto de Efésios, capítulo 4, versículo 13, né? Ele vai dizer que nós crescemos, até que todos alcancemos a unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus, mas é essa parte que eu queria mostrar. E cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Está vendo só? Então, Cristo é o nosso modelo. E que tipo de modelo que Jesus é? Simples, pobre, humilde, não é? Então, é esse o modelo que a gente tem que seguir. Não é o modelo do palco. É um modelo da multidão, não é? Não é um modelo do luxo, é um modelo da simplicidade, não é mesmo? Então eu acho muito bacana, eu gostei quando o pastor Abner veio pregar aqui no aniversário da nossa igreja, e ele, eu não sei se, eu acho que ele falou isso de púlpito, né? Ele falou assim, a igreja dele acho que tem 800 membros hoje, né? Ele falou assim, a minha igreja tem 800 membros, mas a gente continua fritando pastel no final do culto. Eu achei isso muito legal, porque essa é a ideia. Não é? Outra vez conversando com um pastor de uma igreja de um bairro bem chique em São Paulo, em Alphaville, ele disse assim para mim, Elias, eu já fui pastor de 100 na minha igreja, já fui pastor de 300, já fui pastor de 500, hoje sou pastor de 1000, acho que ele hoje já deve ter bem mais a igreja de Alphaville, não é? Lá em Osasco, em São Paulo. E aí ele disse assim, hoje sou pastor de mais de 1000, mas ele disse o seguinte, mas eu sempre ao terminar o culto, eu saio do púlpito e vou em direção à multidão, para que a gente possa continuar relacionando-se com as pessoas. Essas coisas eu ouço e fico guardando na minha cabeça, porque é exatamente isso que eu e todos nós temos que fazer, seguir o modelo de Jesus. O poder já está conosco. Mas não é poder para soberba, é poder para pregar o Evangelho, para viver a vida cristã, para compartilhar a experiência de Jesus Cristo com as pessoas. É para isso que nós recebemos esse poder. E aí sim é que a gente chega à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Amém. Como que isso acontece então quando a gente amplia a nossa comunhão com o Senhor por meio de uma vida devocional? Isso sim. Da oração, da adoração sincera, da comunhão com os irmãos, do serviço a Deus. Essa é a maneira como nós exercemos o poder de Deus, e não nos mostrando melhores que outros. Todas essas coisas nos amadurecem e fazem a gente ficar cada vez mais parecidos com o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando nós olhamos para a história dos apóstolos e dos demais seguidores de Jesus, concorde comigo, a gente não vê ali homens e mulheres proeminentes, a gente não vê isso, famosos, a gente não vê isso. Lembra de Pedro, quando o homem se lançou aos pés dele, ele falou, cara, levanta, eu também sou homem, eu sou que nem você, não é aos meus pés que você tem que ajoelhar.
não eram pessoas perfeitas. A Bíblia não esconde as falhas dos seus personagens, homens e mulheres. Nós vemos ali, a gente viu uma treta, né? Uma briga que aconteceu entre Pedro e Paulo, uma situação, não é? Pedro deu uma mancada feia, né? Foi meio duas caras. Com uma turma ele falava de um jeito, com a turma falava do outro. Paulo foi lá e deu uma cacetada nele, não é? Depois a gente vê Barnabé ali conversando com Paulo, porque Paulo está meio revoltado com o João Marcos, não acredita muito no trabalho dele. Barnabé tem que levar Paulo, não faz isso e tal. A Bíblia diz que eles tiveram uma discussão tão grande que eles precisaram se apartar. Durante um tempo eles se separaram. Nós estamos falando de Paulo, o apóstolo, porque se eles continuassem convivendo é perigoso que eles rolassem no chão, não é? Está muito ruim o relacionamento deles. Então se aparta um pouco, vamos acalmar os ânimos. Eu posso imaginar alguém falando com Paulo: Paulo, tenha um pouco mais de paciência. É Paulo, cara, já imagina isso? Tem um pouco mais de paciência, tem que ser um pouco mais calmo. Barnabé, o Barnabé me irrita, não é? Não, vamos com um pouco mais de calma, não é? Então, eu acho muito bonito isso na Bíblia, mostrando que não são super santos, são homens e mulheres falhos. A gente vê gente simples, às vezes até mesmo com pouca instrução na Bíblia. Que instrução tinha Pedro, o pescador? Mas esses homens, essas mulheres, eles se renderam a Cristo completamente. E sabe qual era o diferencial? Eles eram obedientes à voz do Espírito Santo. Então é isso que nós precisamos fazer. Então o Evangelho avançou pelo mundo através dos tempos e chegou a todos os lugares, e chegou também a nós hoje por causa da atitude desses homens. Se eles tivessem sido os famosões, os bonzões lá, isso não teria chegado até nós. Ou teria chegado de uma outra maneira, mas não por eles. Mas eles entenderam e seguiram o exemplo do seu mestre. E aí as coisas terminaram como terminaram. Então o desafio para nós aqui é de que nós sejamos humildes, que nós sejamos simples, que nós sejamos amorosos, que a gente seja uma igreja relacional, que a gente possa olhar para as necessidades das pessoas, entender cada um nas suas dificuldades, nas suas particularidades, e fazer tudo isso debaixo do poder de Deus que atua em nós. Eu quero concluir essa mensagem dizendo o seguinte, que para nós é muito importante aprender sobre esse maravilhoso poder do nosso Deus, porque nós fazemos parte do propósito dele para o mundo. A gente tem que entender isso, porque Deus quer cumprir a sua obra por meio de nós. Ainda no Antigo Testamento, no livro do profeta Abacuque, a gente lê uma profecia que contempla o que vai acontecer no final dos tempos. Que essas palavras sejam o desafio para que a gente possa prosseguir firmado no poder de Deus e naquilo que ele continua e continuará fazendo no mundo através de nós. Olha o que diz esse texto. E com esse texto eu quero terminar. Abacuque capítulo 2, versículo 14. Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Amém? Quero convidar você a ficar em pé. Nós vamos cantar uma canção para encerrar o culto dessa manhã. E que a gente pense sobre isso. Esse versículo foi escrito ainda no Antigo Testamento. A terra se encherá do conhecimento